Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem veio hoje, diga amém. Oh, glória a Jesus. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo no primeiro livro de Reis. E eu quero pegar um gancho em algo que foi dito na semana passada que ficou queimando em meu coração. Quero aproveitar que você está de pé, feche os seus olhos por alguns segundos. Senhor, nós entregamos a Ti a direção desse estudo, Pai. Nós clamamos para que não haja resistência em nós à Tua palavra. Que nós realmente saiamos daqui alimentados, porque a Tua palavra é pão vivo, Senhor. Porque a Tua palavra é remédio, é cura, ó Deus. Ela limpa, ela lava, ela cura, ela liberta, ela convence do pecado. Tua palavra é poderosa. Nós entregamos a Ti, Senhor, a direção de tudo que será dito, pensado, assimilado em nós, Senhor. Toma a direção, Espírito Santo, desse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no primeiro livro de Reis, capítulo 11. O rosa combina mais com minha roupa. Obrigada. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 6 apenas até por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, 11, versículo 6. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Aleluia. Pode tomar o seu assento, meu irmão? No último estudo, a pastora falou a respeito de algumas qualidades de Salomão. E ela falou sobre qualidades que com certeza foram frutos de coisas que Salomão aprendeu com Davi, seu pai. Ela mencionou, inclusive, um episódio que é tremendo, eu amo, onde Salomão entrega 1000 sacrifícios ao Senhor, e o Senhor aparece a Salomão, e ali o Senhor derrama sobre ele mais do que sabedoria do alto, derrama sobre ele muitas coisas. Então, certamente Salomão aprende com o seu pai também nesse episódio dessa liberalidade de entregar ao Senhor 1000 sacrifícios. Com certeza ele também aprende esse desprendimento com o seu pai Davi. Davi era generoso. Davi era cuidadoso, ele era atencioso no seu Deus para entender como satisfazê-lo, como agradá-lo, como fazer com que ele olhe para mim e se agrade com o que vê. Então Salomão certamente aprende isso com o seu pai. Mas nós começamos a nossa leitura hoje usando um texto que também foi lido na última aula, dizendo que Salomão não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Salomão, com certeza, parecia ter tudo o que ele precisava para começar bem e terminar bem. Porém, há uma informação que mudou tudo aqui. Perseverança em seguir ao Senhor. Diga comigo, perseverança em seguir ao Senhor. A palavra, isso aí, Estevão, a palavra perseverança, ela vem do latim, ela é perseverare. E ela é formada por duas palavras, uma pequenininha e uma um pouquinho maior. A primeira palavra é per. E per significa totalmente. Diga, totalmente. A outra palavrinha que forma perseverança é severos, que é uma palavra muito próxima de severo, não é à toa, porque severo significa estrito, sério. Então, alguém que persevera é alguém que leva algo totalmente a sério, literalmente.
Então, o texto que nós lemos nos disse que Davi, o pai de Salomão, levava o caminho do Senhor totalmente a sério. E porque Salomão não soube levar o caminho do Senhor totalmente a sério, no final de sua história ele teve problema. Nessa noite eu não quero focar no erro de Salomão, eu quero focar no acerto de Davi. Porque se foi isso que ficou claro aqui para Deus, você só não foi bem porque não fez como seu pai que fez certo, então eu quero saber como ele fez, porque eu quero fazer como Davi fez. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá no Salmo 51. Esse salmo fantástico, meus irmãos, que revela muito do coração de Davi e tem muito a nos responder para essa pergunta nessa noite. O que Davi fez de certo? No que ele perseverou? E como perseverar em seguir ao Senhor? Salmo 51. Aleluia. Em algumas Bíblias, lá em cima já está escrito confissão e arrependimento. Aí tem umas letrinhas pequenininhas embaixo disso, que está escrito assim: ao mestre de canto. Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. E como nós estamos numa conversa de estudo, é importante a gente olhar justamente para essas letrinhas pequenininhas, que a gente no nosso devocional às vezes passa bem rapidinho. E na hora que a gente precisa meditar um pouco mais na palavra, essas pequenininhas têm muito a nos dizer. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa completamente fora da caixa. Ao mestre de canto. Como assim? O que isso tem a nos ensinar? Bom, Davi estava arrependido depois que o profeta Natã o confrontou por causa do seu pecado. E aí Davi expõe o seu coração ao profeta Natã. Ele mostra ao profeta toda a sua feiura, toda a sua maldade, tudo aquilo que ele seria capaz de fazer com um coração distante do Senhor. Mas interessante é que nós lemos aqui ao mestre de canto. Isso quer dizer que essa história não ficou guardada em quatro paredes. Isso quer dizer que Davi escreve essa história e diz assim: canta isso. Isso quer dizer que essa história ficou literalmente na boca do povo. Isso quer dizer que Davi confessou o seu pecado publicamente. Você consegue imaginar isso? O maior de todos os seus pecados, você sentar num quarto, compor sobre o maior de todos os seus pecados. Compor, pegar um caderno, uma caneta e escrever sobre o maior de todos os seus pecados. Chegar aqui na igreja e falar: Juliana, transforma isso aqui num louvor, porque eu não quero esquecer disso aqui nunca mais. Foi o que Davi fez. Essa canção de Davi ficou conhecida como o guia do pecador. O versículo 1 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus. Interessante, não parece nem um pouco com aquele Davi que diz: meu Deus, rocha minha, meu auxílio, meu rochedo, minha torre forte, meu amado, meu escudo, minha força. Ele diz: compadece-te de mim, ó Deus. E pode parecer algo muito simples, pode parecer que não tem nada a ver ele ter usado esse ó Deus, mas para alguém como Davi, que tinha tanto prazer em se retratar com o Senhor, em se colocar com o Senhor com tanta intimidade, estar com o coração no auge da sua sinceridade e dizer: ó Deus, é possível imaginar que Davi estaria se colocando no lugar mais baixo da face da terra. E naquele momento ele estaria olhando para um Deus que estava no lugar mais alto dos céus. E lá de baixo ele dizia: tem misericórdia de mim, ó Deus. É possível perceber que ele não estava pertinho quando, como ele dizia, minha rocha, meu amigo, meu amado. Davi está muito longe. Davi está muito baixo. E essa já é uma segunda lição sobre isso.
Davi reconhece: eu estou muito longe, tem misericórdia de mim, ó Deus. O segundo passo para perseverar no caminho do Senhor é voltar ao pó depois de uma queda. Isso Salomão precisava ter aprendido, Davi aprendeu. Você sabe que às vezes a gente cai, mas a gente continua agindo como se ainda estivesse de pé. Tem gente que ainda está caída, mas está andando e entrando na igreja com o nariz empinado como se estivesse de pé. Tem gente que ainda está no pecado, mas está entrando no culto com o peito todo estufado, como se estivesse muito certo. E Davi me ensina: não. Quando eu caio, eu volto lá para baixo e digo: meu Deus, eu reconheço que sou pó. Eu reconheço que o Senhor é grande, eu reconheço que me distanciei, eu reconheço que o pecado que eu cometi me afastou das coisas santas e belas que há na tua presença. Eu reconheço esse distanciamento, eu não me conformo com ele, eu clamo a ti aqui de baixo, mas reconheço: há uma distância enorme entre nós agora, e a culpa não foi tua, Senhor, a culpa foi minha. Esse é Davi depois de pecar. O mundo vai nos ensinar que depois de um erro, sempre vem um acerto. Eu já ouvi isso várias vezes de várias pessoas. Não, é errando que se aprende. Não é assim que a gente fala, né? Muita gente fala isso, errando que se aprende. Então, eu entendo com Davi que para ser perseverante no caminho do Senhor, ele fez algo que deixou registrado lá no Salmo 42, versículo 7. Volta algumas folhas aí na sua Bíblia. O mundo nos ensinou que de um erro sempre vem um acerto. E Davi deixa registrado no Salmo 42, versículo 7, a primeira parte. Alguém pode ler aí bem alto a parte A, Salmo 42, versículo 7. O que está escrito na sua Bíblia, meu irmão? Isso aí. Um abismo chama outro abismo. Um erro não conduz ninguém ao acerto, meu irmão. Um erro não conduz ninguém ao acerto. Satanás diz que é errando que se aprende. Isso é mentira. O processo de acerto começa quando eu volto ao pó. É assim que se começa a acertar. Se começa a acertar não errando, se começa a acertar descendo, resetando, voltando ao zero. É assim que começa o processo de acerto. Porque a gente conhece muita gente que vive uma vida inteira errando e nunca aprende. Então não é errando que se aprende. É se esvaziando que se aprende. É se humilhando que se aprende. É voltando ao pó que se aprende. Isso Davi está nos ensinando. Ele está nos ensinando sobre um guia do pecador. O processo de acerto começa quando eu volto para o pó, quando eu confesso o pecado, quando eu reconheço a diferença entre as coisas imundas e as coisas santas. Ainda no Salmo 51, versículo 2. Agora Davi diz assim, Salmo 51, versículo 2. Lava-me completamente da minha iniquidade. Uma pessoa hipócrita ficaria completamente satisfeita em ter apenas as suas roupas sujas trocadas. Ele está sujo, porque o pecado suja. Aí o Senhor Jesus vem, bota uma roupa limpa nele e ele está tudo tranquilo para ele. Não é isso que a Bíblia nos ensina a respeito de ser limpo de pecado. Não é isso que Davi nos ensina. Jesus, lá em Mateus 23, de 26 a 28, Mateus 23, de 26 a 28, Jesus diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro vocês estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície.
Assim são vocês. Por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de maldade. É por isso que Davi diz: olha, Senhor, não troca apenas as minhas roupas, não faz uma obra apenas no exterior, apenas no que as pessoas podem ver, reparar e comentar, mas me lava, me limpa. Trocar roupa e permanecer sujo continua sendo um problema, meu irmão. Senhor, não troca apenas as minhas roupas sujas, mas me lava também. É isso que Davi está nos ensinando. É isso que Jesus está recriminando aos fariseus. Quem olha para vocês, vê um túmulo todo branquinho, todo florido. Mas se alguém pudesse olhar como eu olho lá dentro da tampa, ia sentir cheiro de morte e podridão, porque é isso que vocês são por dentro. É isso que Jesus está ensinando. O próprio Salomão, enquanto ainda estava no auge de sua sabedoria, lá em Provérbios 28, versículo 13, diz: quem esconde os seus pecados não prospera, não avança, não cresce, não persevera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. O próprio Salomão, enquanto ainda estava no auge de sua sabedoria, quem confessa o pecado e deixa, encontra misericórdia. E isso Davi precisou entender. Porque eu conheço pessoas que têm facilidade de confessar quando erram. Prontamente dizem: eu errei, me perdoa, sem nenhum problema. E o maior desafio não é confessar o pecado, por incrível que pareça. O maior desafio é, depois de confessar o pecado, deixar o pecado para trás. É não cometer mais. Confessar, a gente consegue confessar. Deixar para alcançar misericórdia, aí é que é o problema. E eu fui pesquisar sobre essa palavra misericórdia. Ela também é uma junção de duas palavrinhas. Miserere, que é misericórdia ou miserável. E cordis, que é coração. Então a palavra misericórdia significa literalmente carregar o miserável dentro do coração. Isso é ter misericórdia de alguém. É você pegar alguém que é realmente miserável, não tem nada para te dar. E ainda assim você se abaixa, pega o miserável e o coloca dentro do seu coração. Misericórdia, carregar o miserável no coração. Confessar o pecado me coloca no lugar de miserável. Quando eu confesso um pecado, eu me vejo como alguém que fracassou, alguém que realmente está dependendo de ajuda. Eu sou miserável. Agora, abandonar o pecado me coloca de volta dentro do coração do meu Deus. E esse processo precisa ser completo. Por isso, não apenas confessar o pecado. Por isso, Davi precisou entender o processo todo. Não apenas confessar o pecado. Confessar o pecado vai me colocar como miserável. Abandonar o pecado vai me colocar de volta no coração do meu Senhor. Isso Salomão precisava aprender com o seu pai. Ainda no versículo 2, no Salmo 51, diz: purifica-me do meu pecado. Interessante que parece que Davi está sendo repetitivo, porque ele já tinha dito: lava-me, Senhor. E agora ele está dizendo: purifica-me do meu pecado. E eu fui pesquisar sobre isso e tem diferença. Davi não usou palavra à toa aqui, não. Davi estava falando sobre lavar. E aqui ele avança no seu clamor, ele avança na sua oração, ele diz: Senhor, só lavar não vai ser suficiente, só água não vai ser suficiente, não me lava apenas, me purifica. Qual é a diferença entre lavar e purificar? Lavar é limpar. Purificar é iluminar. Então tem diferença. Porque eu posso estar limpa, mas não iluminada.
E aí o processo completo Davi ensinou e deixou registrado para o seu filho Salomão e para mim e para você. Não é só lavar, Salomão, não é só lavar. Não é só limpar, é brilhar também. O próprio Jesus nos ensina isso. Mateus 3:11, em verdade vos batizo com água. João Batista, fala sobre isso. Em verdade, eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Ele é tão mais poderoso que eu não posso tirar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João está dizendo? Olha, o que eu estou fazendo aqui é lavar, é convidá-los à confissão de pecado, é convidá-los ao arrependimento, mas vem aquele que vos batizará com fogo e os fará brilhar, os fará resplandecer. João Batista está dizendo, eu não posso fazê-los brilhar, eu posso conduzi-los a um arrependimento, mas fazê-los brilhar só Cristo pode, porque Ele é a luz do mundo. É isso que João está tentando nos dizer. Ele pode iluminar. Ele pode tirar o pecado do mundo. O próprio Jesus confirma isso. Em Mateus 5, dos versículos 14 a 16. Mateus 5, de 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e eles glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Esse guia do arrependimento, esse guia do pecador me ensina que eu preciso começar a clamar, pedindo, Jesus, me purifica, me faz brilhar, Jesus. Me faz resplandecer. Não apenas limpa, mas brilhando, resplandecente. E enquanto Davi está desenhando esse processo de santificação, de confissão de pecado, de purificação, há um detalhe muito lindo aqui. A partir do versículo 7, Salmo 51, versículo 7... Davi insiste na purificação e ele fala, purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Interessante Davi citar o hisopo no processo de purificação. No processo de abandono de pecado, no processo de confissão de pecado. Hisopo era uma planta muito parecida com a hortelã, até mesmo a sua aparência, até mesmo um pouco das suas características. Então, o hisopo, naquela época, eles pegavam um amarradinho, igual a gente faz de cheiro verde, e aí eles passavam na água, ou quando os israelitas foram passar sangue nos ombrais, encheram de sangue do cordeiro, passaram com hisopo nos ombrais. Então o hisopo era como um pincel. O hisopo era usado para também cicatrizar as feridas dos machucados. Então o hisopo absorve a água, o hisopo cicatriza as feridas, o hisopo cura. E o hisopo também estava presente no processo de preparação de um cadáver para o sepultamento. Então, o hisopo também passa pelo processo de morte. E eu vou dizer mais uma vez, Davi não usou nenhum exemplo aqui à toa. Para perseverar no caminho do Senhor, eu preciso absorver a água, me encharcar da palavra de Deus. Deixar essa palavra vir para dentro. Para perseverar no caminho do Senhor, eu preciso passar pelo desconforto de ter as minhas feridas tratadas e saradas. Imagina pegar uma folhinha de hortelã no seu raladinho do dedinho mindinho e dar aquela esquentadinha assim, ó, com uma folhinha de hortelã. É tipo isso.
É desconfortável. Mas para alguém que está interessado em aprender com Davi sobre o processo de abandono de pecado, isopo não pode estar longe de casa. Não falta isopo dentro de casa. Tem desconforto. Cicatrização de ferida vai arder, meu irmão, mas precisa acontecer. E, acima de qualquer outra coisa, para perseverar no caminho do Senhor, eu preciso morrer. Falar sobre sopo também é falar sobre alguém que está já num processo avançado de morte. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2, versículo 20, diz isso: já não sou mais eu quem vivo, mas agora ele vive em mim. Paulo, que também entendeu, porque foi um homem violentíssimo, temido pela igreja, que precisou entender profundamente, não só sobre confessar e abandonar, meu irmão. Paulo precisou brilhar, Paulo precisou resplandecer para convencer as pessoas de que, de fato, ele era um homem transformado. Já pensou se Paulo apenas confessasse e abandonasse? Não, eu não mato mais. Não, eu já pedi perdão pelo que eu fiz. Mas se ele não brilha, se ele não resplandece a pessoa de Cristo, ele não convenceria ninguém que ele era um homem transformado. Então Paulo foi perdoado, Paulo foi limpo e foi purificado. E esse mesmo homem vai dizer, precisa passar pelo processo de morte. A velha criatura, meus irmãos, ela conhece muito sobre boa intenção. A velha criatura é bem intencionada. A gente não erra porque a gente quer, irmão. A gente não peca, a gente não acorda e fala, hoje eu vou pecar 3 vezes. Depois do almoço eu vou pecar 1 vez. E antes de dormir só mais uma. A gente não faz isso. A gente não tem intenção de pecar. Então a velha criatura, ela é bem intencionada. A velha criatura conhece a respeito de boa vontade. A velha criatura conhece a respeito até mesmo de sinceridade. Quantas pessoas sinceras que não têm a Cristo nós conhecemos, que são sinceras, que falam mesmo, que não tem problema nenhum com mentira. Porém, a velha criatura não conhece sobre perseverar no caminho do Senhor. Por isso ela não pode fazer parte desse processo, por isso tem que morrer. A velha criatura vai ter que morrer todo dia. Já não sou mais eu quem vive. Davi e o apóstolo Paulo estão ensinando aqui, meu irmão, não tenta perseverar no caminho do Senhor com boa intenção. Não tenta perseverar no caminho do Senhor só usando da sua sinceridade. Não tenta perseverar no caminho do Senhor usando apenas a sua verdade ou a sua justiça ou a sua, sei lá, o que sua disposição em acertar. Não faça isso. A velha criatura precisa, de fato, morrer. Ou ela morre, ou nada feito nesse processo. Vamos avançar, ainda no Salmo 51, versículo 10. Estamos voltando alguns passos atrás de Salomão e olhando para o seu pai para entender como foi que ele perseverou no caminho do Senhor. No versículo 10 de Salmo 51, diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi agora toca num ponto, meu irmão, extremamente importante. No coração. Davi não acredita que para se ter capacidade de se confessar e abandonar o pecado, você precisa ter um coração bom. Davi não acredita nisso. Davi acredita que para se confessar um pecado, abandonar, ser limpo e purificado, você precisa de um novo coração. O coração velho não vai dar conta de fazer isso. Por isso Davi está dizendo, cria um novo, Senhor, porque o que eu tenho não vai dar conta de fazer. O diabo vai dizer para nós que nós temos um coração bom. Você sabe quantas vezes a gente ouve isso? Você está às vezes no ponto de ônibus, você está ouvindo a pessoa conversando e a pessoa está dizendo para a outra, poxa, eu fiz isso de errado. Aí a outra, para confortar, diz assim, poxa, mas você tem um coração tão bom. Ai, mas ele tem um coração tão bom, é uma pessoa ótima. O diabo quer nos convencer de que o nosso coração é bom. E que se tivermos um coração bom, o Senhor vai se agradar de nós, porque o nosso coração é bom.
Davi está dizendo, não tem coração bom não. Deus, tira esse coração e me dá um novo. Cria um coração puro. Cria um puro, porque o coração bom que eu tenho é impuro. É insuficiente. Ele não consegue suportar esse processo, Senhor. Davi está dizendo, por mais que eu confesse os meus pecados, meu coração permanece enganoso, meu coração permanece perigoso, meu coração permanece insuficiente para perseverar no caminho do Senhor. Eu preciso de um coração novo e só o Senhor pode fabricar um coração novo. O profeta Jeremias, cheio do Espírito Santo, diz, Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, ele é perverso, você não vai dar conta de conhecê-lo. E o Senhor continua dizendo, mas eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e eu faço isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Da mesma maneira, o profeta Ezequiel, cheio do Espírito Santo, lá em Ezequiel 36, de 26 a 27, o Senhor diz, eu lhes darei um novo coração. Colocarei em vocês um novo espírito. Eu removerei o seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Eu porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer aos meus estatutos. Deus deixou desenhado, se eu não te der um novo coração, você não vai perseverar nos meus caminhos. Se eu não te der um novo coração, você não vai atender aos meus decretos. Você não vai amar a minha lei. Você não vai amar a minha presença. Você não vai se incomodar com o pecado. Se eu não te der um novo coração, isso não vai acontecer. É isso que o Senhor está dizendo. E é isso que Davi disse, cria em mim, Senhor, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito que não se abala, o teu espírito. O que Davi entendeu, depois que ele arquitetou com toda a maldade, para ter uma mulher nova, é que um novo relacionamento não dá renovo ao nosso coração. E as pessoas no mundo dizem isso. Você está mal, você está tão caidinha. Um novo amor vai renovar seu coração. Mentira, não vai. É mentira, irmãs, não vai. Davi escolheu quem ele quis. E escolheu a dedo, eu quero aquela. Fez de tudo para ter aquela. E quando teve aquela, disse, meu coração é podre. Não estou renovado, não estou satisfeito, não estou feliz, não tenho prazer. É mentira. Um novo relacionamento não renova o coração de ninguém. Um novo emprego. Se você mudar de emprego, vai mudar os ares. Mentira. Um novo emprego não renova o coração de ninguém. Não, se você tiver mais dinheiro, você vai ter mais recurso, você vai ficar mais folgado, isso vai te dar um renovo. Mentira, mais dinheiro não renova o coração de ninguém, senão Salomão jamais teria um coração reprovado pelo Senhor, porque dinheiro aquele homem tinha. Mentira, dinheiro não renova o coração de ninguém. Então é o seguinte, novos líderes, uma nova liderança, porque essa liderança não me entende. Então uma nova liderança, mentira, não vai renovar seu coração. Então uma nova igreja, não, uma nova igreja não vai renovar o seu coração. A única coisa que pode de fato ter poder para renovar um coração é o próprio Espírito do Senhor. Ele é a única fonte de renovação para o coração. Mais nada e mais ninguém renova o coração de um crente. Apenas a pessoa do Espírito Santo. E as igrejas modernas querem dizer para a gente que um louvor bem executado renova o coração, e isso não é verdade. Ele pode trazer alegria ao coração, ele pode acalmar o coração, ele pode encher o coração de paz. Renovar um coração puro, um coração novo, só a mão do oleiro lá dentro colocando algo novo. Não, a equipe de louvor não vai fazer, as intercessoras não vão fazer, os pastores não vão fazer, seu marido não vai fazer, seu filho não vai fazer. Não, apenas
apenas as mãos do oleiro podem fabricar um coração novo para nós. Apenas Ele. Glória a Jesus. Ainda lá no primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 9, você deixou aberto aí em 1 Reis? Capítulo 11, versículo 9, diz assim: e o Senhor ficou profundamente indignado com Salomão. Por quê? Por quê? Porque ele desviou o seu coração para longe do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Na primeira vez que o Senhor aparece a Salomão, o Senhor lhe concede uma sabedoria excepcional. A segunda vez que o Senhor aparece a Salomão, o Senhor revela toda a sua glória e a sua majestade no templo. A terceira vez que o Senhor aparece a Salomão, é para dizer: eu não aceitei o seu coração. E às vezes a gente pensa assim: se eu tivesse convivido com Cristo naquela época, se eu tivesse andado com Ele, eu duvido que eu seria a pessoa ruim que eu sou. Se eu tivesse visto, se eu tivesse ceado com Ele, ou então assim: Senhor, se quando eu dobrar o meu joelho e orar, eu conseguir enxergar a Tua face, eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Deixa eu chamar a sua atenção para isso aqui. Salomão viu ao Senhor 2 vezes. E nas 2 vezes em que o Senhor se revelou a ele, foi de uma maneira estrondosamente poderosa e maravilhosa. Mas ainda assim, os olhos de Salomão contemplaram o Senhor, mas o seu coração não se apegou ao Senhor. O segredo está no coração, meus irmãos. Salomão me ensina que o segredo está no coração. Salomão tocou em coisas santas para o Senhor, construiu grandes coisas para o Senhor, mas se o coração não se apegar ao Senhor, a gente está frito, irmãos. Os olhos de Salomão viram o Senhor, mas se o nosso coração não se apega ao Senhor, tudo isso passa, a gente esquece. Davi, ele entendia sobre isso, porque o meu coração se apegou a Ti com amor, Senhor. O segredo está no nosso coração. Nós seremos levados a pensar que o ápice da vida de um cristão é poder ver ao Senhor. Eu quero te dizer essa noite que certamente não há visão mais gloriosa, e nunca haverá visão mais gloriosa do que a face gloriosa de Cristo Jesus. Nenhuma outra coisa pode ser mais linda, preciosa, perfeita, santa, iluminada, formidável do que o rosto de Jesus. Mas podemos ver o rosto de Jesus todos os dias, como vários homens viram. Como vários homens viram. Podemos ver o céu se escurecendo, o véu se rasgando de alto a baixo e ainda assim não reconhecer que Ele é Filho de Deus. Porque se o nosso coração não estiver completamente apegado a Ele, nós não estaremos perseverando no caminho dEle. Não estaremos unidos a Ele. Se une ao Senhor com o coração. Se une ao Senhor com o coração. Ainda no capítulo 11, do primeiro livro de Reis, lá no versículo 1, primeiro capítulo de Reis 11, lá a partir do versículo 1, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ele amou moabitas, ele amou amonitas, ele amou edomitas, ele amou sidônias, ele amou etéias. Certamente o problema de Salomão não era espaço no coração, porque ele tinha espaço no coração. Sem vergonha, né? 2. Das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, olha o que elas vão fazer. Olha por que o Senhor teve o cuidado de dizer: não fica perto desse povo. Não é porque esse povo vai te fazer cantar
uma música que não vai ser interessante, não vai ser porque esse povo tem uma cultura diferente da sua. O Senhor vai na raiz do problema. Por que que esse povo não pode ficar perto de mim? Porque elas perverterão o vosso coração para que vocês sigam os seus deuses. Aí está aqui o problema de Salomão. A estas se uniu Salomão com amor. Vai entender. Você percebeu? Salomão tinha tudo do Senhor. Deus disse para ele: me pede o que você quiser, que eu te dou. Ele tinha tudo, mas ele não deu o coração dele ao Senhor. Ele preferiu entregar o seu coração às suas muitas mulheres estrangeiras e por causa disso ele se perdeu. 3, tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e as suas mulheres lhe perverteram o coração. 4, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. O seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo 6. Assim fez Salomão, o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Tudo girava em torno do coração. Versículo 11. Assim disse o Senhor a Salomão: pois que houve isso em ti, que não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei a teu servo. Todavia, nos teus dias não o farei por amor de Davi teu pai, da tua mão de teu filho o rasgarei. Porém, o teu reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor a Jerusalém que tenho escolhido. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Quando eu vejo o Senhor olhando para Salomão e falando assim: você não fez o que seu pai te ensinou. Porque é isso que o Senhor está dizendo para ele. Seu coração não ficou igual ao do seu pai. Em outras palavras, ele está dizendo: você não fez o que seu pai te ensinou. Você não viveu na maneira como seu pai viveu. Eu consigo ouvir. Sabe quando a gente está fazendo alguma coisa que é diferente do que nossos pais ensinaram? E aí, enquanto você está fazendo, você escuta a voz da sua mãe falando: não foi isso que eu te ensinei? Eu até hoje, eu tenho 42 anos até hoje. Se eu faço alguma coisa em casa, tipo serviço doméstico, faço um negócio meio assim, eu escuto: não foi isso que eu te ensinei. Eu escuto a voz da minha mãe. Charles escuta a voz da mãe dele também. Se ele faz um negócio meio... ele escuta a voz do pai dele lá na oficina. Não foi isso que eu te ensinei. Acho que todo mundo escuta um pouco essa voz do pai e da mãe, que não foi isso. E eu imagino que quando o Senhor diz: não foi o que teu pai te ensinou, eu consigo ouvir a voz de Davi dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi ensinou sobre um Deus que cria um coração novo. Salomão não entendeu a lição. Salomão, assim como seu pai, ofertou de forma estrondosa, mas Davi sabia, ainda no Salmo 51, versículo 6, o Senhor não te comprazes em sacrifício, do contrário eu mesmo te daria. O Senhor não te agrada de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido. É o mesmo que coração atribulado, coração dolorido. Coração contrito é o mesmo que coração arrependido. A essa oferta o Senhor não desprezará, ó Deus. Salomão viu Davi sacrificar muitas vezes. Salomão viu Davi querer construir um templo. Eu quero fazer algo para ele. Mas Salomão também viu que o seu pai tinha entendido: olha, a melhor coisa que eu posso te dar é um coração contrito, um coração compungido e um espírito quebrantado. Essa era a lição mais importante.
Salomão, enquanto ainda estava no auge de sua sabedoria. Lá em Provérbios 4, versículo 23. Abra sua Bíblia, por gentileza. Provérbios 4, versículo 23. Eu vou terminar com esse versículo. Provérbios 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão conhecia o caminho do Senhor. Então, qual foi o erro de Salomão? Ele só não perseverou nesse caminho. Conhecer o caminho não é tudo. Salomão conhecia o caminho, ele escreveu sobre o caminho. O erro dele foi não firmar os pés nesse caminho. Nessa noite fica para nós essa lição: perseverança para seguir ao Senhor. Esse foi o acerto de Davi e esse foi o erro de Salomão. Nós possamos aprender, meus irmãos, que o nosso coração tem dono. O seu coração tem dono. E não se engane, se não for Jesus o dono, o diabo é o dono. O seu coração não é terra de ninguém. Ah, coração é terra de ninguém. Não é nada. Internet é terra de ninguém. Coração tem dono. Ou o seu coração serve a um senhor ou ele serve a outro. Seu coração tem dono. Ou ele é de Cristo ou ele é de Satanás. É isso. Que nós aprendamos a entregar o nosso coração a Cristo Jesus. O único digno de receber o nosso coração, Cristo Jesus. Na próxima terça-feira nós continuaremos com o estudo em nome de Jesus, já com a nossa pastora aqui. Em nome de Jesus, já com o nosso pastor sentadinho ali, para continuarmos crescendo nessa palavra. Eu sei que é uma palavra simples, mas eu tenho aprendido, irmãos, que na simplicidade há pérolas preciosas. Davi com tanta grandiosidade, Salomão com tanta grandiosidade, estava no detalhe. Só preciso que você me dê teu coração. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa noite e em seguida estaremos encerrando este encontro. Sim. Aleluia. A nossa pastora mandou uma mensagem e ela pede que seja agradecida à igreja todas as orações feitas. Ela deixa um abraço enorme para todo mundo. Diz que está com muitas saudades. Glória a Jesus. Pedido do pastor e da pastora para avisar todos os levantarianos hoje no culto. Glória a Deus. Está dado o recado, pastor. Está dado o recado. Aleluia. Já já eles estão aí em nome de Jesus. Quinta-feira teremos o culto da vitória. Você que já é levantariano sabe que estaremos aqui. Traga um convidado. Vamos profetizar mais essa vitória para a nossa igreja. Quinta-feira essa igreja vai bradar por cura, meu irmão, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, porque foi da Tua vontade que chegássemos aqui, foi da Tua vontade que viéssemos em segurança. O Senhor nos deu livramento, nos livrou de demônios, nos livrou de acidentes, nos livrou dos levantes que certamente o inferno fez para que o nosso coração não estivesse próximo de Ti essa noite. Te damos glória porque vencemos, chegamos à Tua casa, ouvimos a Tua palavra. Agora nós clamamos a Ti, Senhor, para que essa palavra não se perca, ó Deus. E já declaramos, ó Pai, o nosso coração é Teu, meu Senhor. Tu és o dono do nosso coração. Assim como Davi, nós clamamos a Ti todo dia, Deus. Cria em nós um coração novo, um coração puro. Renova todos os dias em nós um espírito inabalável. Esse espírito não pode vir de nós, vem de Ti, Senhor. O Teu espírito é inabalável, ó Deus.
Eu clamo a Ti para que o Senhor conduza cada um de nós, a cada um dos meus irmãos debaixo do sangue poderoso de Jesus. Livra do homem mau, livra da mulher perversa, livra da boca do leão, livra da tentação do pecado, livra de cair, livra da bala perdida, livra do assaltante, do bandido. Meu Deus, nos faz brilhar, Senhor. Enquanto andamos por essas ruas aqui, Jesus, purifica o teu povo na Levantai, para que a luz esteja brilhando, Jesus. Que as pessoas olhem para nós e percebam o teu brilho, porque para isso fomos limpos e purificados. Para isso fomos limpos e purificados, para brilhar o teu rosto, para sermos luz nesse mundo, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa noite, por esse povo fiel à tua palavra. Não deixa, ó Deus, que nós desistamos da tua palavra. Não nos deixa negociar com a tua palavra. Não nos deixa, Senhor, abrir mão da tua palavra. Aumenta o fogo em nós, aumenta a fome e sede pela tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam dentro daquele hospital agora com os nossos pastores. Esteja também, ó Deus, sobre cada levantariano, até que o Senhor Jesus venha nos buscar. E a igreja levantar e diz: amém, glória a Deus. Vai com Jesus, meu irmão. Até quinta-feira, Deus te abençoe.